Convido a igreja para abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, 7. Meu Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ouça o teu vaso, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É forte, Jesus! Meu Deus! Aleluia. Amém? Amém! Ezequiel 37, 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, havia um ruído e um barulho de ossos, e ossos contra os ossos se ajuntavam aos seus ossos. Olhei o que havia tendões sobre ele, e cresceram carne, e estendeu a pele sobre ele, e nele havia um espírito. A palavra do Senhor é bem clara, e muitos conhecem ela. O Senhor levou Ezequiel para um vale. O Senhor levou Ezequiel para profetizar no meio daquilo que ele estava vendo, no meio daquilo que ele estava enfrentando. O Senhor olhou para Ezequiel e falou para Ezequiel: será que esses ossos poderão reviver? Ezequiel olhou para o Senhor e disse: Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor foi e mandou Ezequiel profetizar. Quando Ezequiel profetizou, o milagre aconteceu. Quando Ezequiel profetizou, o Senhor operou sinais, prodígios e maravilhas naquele lugar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nesta noite. O que você tem profetizado? O que você tem profetizado na tua família? O que você tem profetizado na vida do teu filho? O que você tem profetizado na vida do teu marido? Você tem profetizado coisas boas ou você tem profetizado coisas ruins? O que sai da nossa boca, ela sai, mas ela não volta. Vamos vigiar do que nós falamos. Vamos vigiar naquilo que nós profetizamos. Quando você profetizar a bênção vai acontecer. Quando você profetizar a esperança vai acontecer. Profetiza a bênção no teu marido, profetiza a bênção no teu filho, profetiza a bênção no teu lar. Ezequiel profetizou e o milagre aconteceu. Na minha e na tua vida não vai ser diferente. O milagre vai acontecer. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero dar a oportunidade do pastor Paulo, no nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia. Deus é bom, né, meus irmãos? Aleluia! Deus é bom. Irmãos, eu quero fazer algo com você nessa noite, sem hipocrisia, irmão. Glória a Deus! Quantos aqui tem a certeza, irmão, que vai subir para o céu? Eita glória! Aleluia! Isso aí, irmãos. Sabe por quê, irmão? Tem gente que está dentro da igreja e tem dúvida. Se você tiver dúvida, irmão, você está lascado, viu, irmãos? Permaneça nessa tua certeza, nessa tua convicção. Por mais que você pecou hoje, por mais que saiu palavras da tua boca que não era para sair, mas Jesus te perdoa. As obras ruins, irmão, vai ser tudo queimada no fogo. Todas elas. Mas tenha certeza da tua salvação. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu vou trazer uma palavra rápida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está lá em Efésios 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, eu não sei se os irmãos estão acompanhando o evangelismo. O pastor sempre está filmando, igreja. Depois vocês dão uma olhada lá, está sendo uma bênção, igreja. Almas estão chegando em nós, almas estão vindo até nós e falando que está com sede de Deus, falando, ouvindo a palavra e está sendo quebrantado, igreja. Sempre que você lembrar, você estiver orando, fala: Jesus, abençoa o evangelismo. Ainda que eu não vou, Jesus, por enquanto ainda eu não vou, mas abençoa os que estão indo, em nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo aqui, ó, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda
a malícia. Antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando a senhora Laísa já começou a falar, igreja, do que sai da nossa boca, eu tinha preparado essa mensagem lá na minha casa. A palavra de Deus era bem clara: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra daquela que não agrada a Deus. Quantas mães aí fora você vê amaldiçoando seus filhos, falando que praga desse menino, e que isso daquele menino, é aquilo daquele menino. Mas Deus, igreja, manda nós abençoar, falar coisas boas. É uma bênção, meu filho é uma bênção, a minha casa é uma bênção, meu casamento é uma bênção, as minhas finanças é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Deus manda, igreja, da nossa boca não sair coisas torpes, mas Ele também fala: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele é sensível e ele entristece muitas das vezes é o que nós falamos, igreja. Quantas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo com palavras? Quantas das vezes entristecemos o Espírito Santo? Não vai dar certo. Eu já fiz tantas vezes, não vai dar certo. E você, cadê a sua fé que você tem que depositar em Cristo Jesus? Você está entristecendo esse Deus Todo-Poderoso, que Ele é poderoso para entrar em causas impossíveis. Mas também fala para nós: longe de vós toda a amargura. Agora você faz uma escolha. Deus, eu não sei, Deus, controlar. Tem causas na minha vida, tem situação na minha vida que eu não sei me controlar, Deus. Espírito Santo, tente misericórdia. Derrama sobre minha vida. Espírito Santo, quantas das vezes eu falo palavras e não agrado o Senhor, me ajuda a falar na hora certa. Espírito Santo, quantas das vezes na minha casa a briga levanta e eu faço parte dela, eu começo a brigar junto. Você tem que falar com o Espírito Santo: me controla, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, porque nós, igreja, de nós mesmos, muitas coisas nós não sabemos lidar, muitas coisas nós não sabemos lidar, porque nós temos que clamar o Espírito Santo de Deus, e Ele vem falar para nós: antes seja para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Talvez tem pessoa na sua casa que você tem que perdoar. Talvez é sua esposa, o seu esposo você tem que perdoar. É um filho que você tem que perdoar. É um irmão que você tem que perdoar. Um tempo na minha vida, o meu irmão mais velho, eu sou mais novo, nós dois andávamos muito juntos, mas eu fui crescendo e nós um dia brigou. Só que eu já estava mais grande, na faixa de 16 anos. Eu fiquei 5 anos, igreja, sem conversar com ele. 5 anos sem conversar com ele. Isso foi me corroendo. Mas um dia, quando eu vim para Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo brandou no meu coração: vai fazer as pazes com o seu irmão. E eu cheguei nele, sentei e conversei com ele. Ele deu uma risada, eu pedi perdão, ele me perdoou. E nós voltamos às pazes, igreja. É sim, quando nós vem para Cristo Jesus, tem coisa que nós temos que abrir mão, mas tem coisa que nós também temos que fazer. Se o Espírito Santo te incomodou nesse momento, algo para você fazer, faça, igreja. Faça enquanto é dia, faça enquanto é tempo, porque o tempo, igreja, vai acabar. O tempo vai acabar. Se nós descer a sepultura, o tempo acabou. É só juízo. É sim ou não. Enquanto você está aqui, faça a escolha de servir Jesus. Faça a escolha de meditar na palavra dele e colocar em prática. Faça a escolha hoje, nessa noite, igreja. Faça a sua escolha nessa noite. Quem dera, igreja, quem dera a gente pudesse abrir a cabeça dos irmãos e colocar Cristo Jesus é o único suficiente Salvador. Quem dera, igreja. Mas por um momento a gente pensa que seria bom, mas também ia estar nas minhas mãos a sua salvação. Aí por outro lado já é ruim. Cada um cuida da sua, eu cuido da minha, o pastor da dele, cada um da sua, cuidando da sua salvação. Cuidando, igreja. Por mais onde você esteja, está estreito, está apertado, mas é você e Jesus. É você e Jesus. É você e Cristo Jesus. Igreja, peço aos irmãos, vamos nos colocar de pé. Vou estar passando para o Paulo, que vai ministrar a palavra nessa noite. Uma palavra abençoada, igreja. Eu creio que o Espírito Santo vai usar ele grandemente. Guarda a palavra hoje na tábua do seu coração. Você acha que você não vai usar ela aqui, mas lá fora você vai cair em situações. Você aplica a palavra e você vai ser mais que vencedor no nome de Jesus. Peço aos irmãos, me ajudem em oração pela vida dele, no nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus, eu apresento aqui o teu servo Jesus. O Senhor Deus tem entregado, meu Pai, algo do céu para ele. Espírito Santo, traz tudo na mente, Pai, que o Senhor tem entregado a ele, que ele venha passar para nós, para os nossos corações. Nós estamos com sede, meu Deus, sede do Senhor falar conosco. Sacia a nossa sede nessa noite no nome do Senhor Jesus.
Todo espírito, Deus, que se levanta de perturbação, de distração, que ele venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda incredulidade venha cair por terra no nome do Senhor Jesus. Usa aqui, Espírito Santo, conforme a tua vontade e o teu querer, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero cumprimentar a igreja, o povo de Deus, a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer, é uma alegria, é uma honra estar aqui nesta noite. E eu quero confessar para os irmãos que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus na minha e na sua vida, nós não estaríamos aqui. Então fala agora, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais forte, agradece Deus, obrigado, Jesus. Glória a Deus. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus. E eu quero agradecer segundamente ao pastor por confiar em trazer a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele me incomodou de falar sobre uma mensagem que meu pai mandou lá no grupo. O Senhor me tocou de falar aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vai dizer assim, ó: o pastor não empurra quem não quer caminhar, não puxa quem não quer trabalhar. O pastor ensina, orienta, capacita e apoia aos que desejam crescer em obediência ao Senhor e à sua palavra. Meus irmãos, o pastor não quer levar, meus irmãos, quem não quer compromisso com o Senhor Jesus. O pastor não quer levar para consigo quem não quer a palavra do Senhor Jesus, quem não quer compromisso com o Senhor Jesus. Mas agradeça pelo pastor que você tem. O pastor que não quer seu dízimo, a sua oferta, ele quer sua alma, vida, entrega a Cristo Jesus. Então agradece o Senhor Jesus pelo pastor que você tem. Porque se a gente for olhar para os outros pastores só querem dízimo e nada mais. Mas o pastor, ele quer sua vida, sua alma entregue para o Senhor Jesus. Então agradece o pastor que você tem, em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, 8. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Eu nunca preguei essa palavra, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus me ajude a pregar essa palavra. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Vai dizer assim: então Eucana, seu marido, lhe disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? E você diz amém. Glórias a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia ela vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, que havia um homem chamado Eucana. E a Bíblia ela vai dizer que este homem por nome Eucana, que tinha 2 mulheres. E a Bíblia ela vai dizer que uma se chamava Ana e outra Penina. E a Bíblia ela vai dizer que essa mulher por nome Penina, ela tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. E se você for observar, naquela época era uma vergonha um casal não ter filho. E por causa disso, nesta época, um casal que se tiver um homem casado com uma mulher estéril podia se casar com outra. E ele teve a por Penina. E a Bíblia ela vai dizer, glória a Deus, aleluia, que este homem por nome Eucana,
De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Este homem, por nome Eucana, ele não subia a sua cidade de ano em ano para descansar, para curtir praia, para tomar sorvete, não. Este homem, por nome Eucana, de ano em ano, rapidamente, todos os dias, todos os anos, ele subia para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer que você foi estudar sobre Ana. Ana era uma mulher sábia. Ana era uma mulher sábia. Ana edificava a sua casa. E uma pergunta que eu faço para você: você tem sido uma mulher sábia? Porque se nós formos observar, hoje em dia, hoje muitos casamentos têm destruído porque o homem tem uma mulher toda dentro da sua casa, porque ele tem uma mulher barraqueira dentro da sua casa, uma mulher tola que não quer nada, que não respeita o seu marido. Mas você tem sido uma mulher sábia, porque Jesus disse: porque a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela destrói. Mas quantas casas, quantas famílias não têm destruído por causa de uma mulher toda de sua casa? Mas você tem sido uma mulher sábia? Seja uma mulher sábia, seja uma mulher guerreira em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele quer te encher do Espírito Santo, porque Jesus, ele quer te abençoar. Porque você tem que ser uma mulher sábia. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele assim, ia em Siló para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer que ali em Siló, ali estavam os homens que ali serviam no tabernáculo do Senhor. Ali eles eram o sacerdote do Senhor. E a pergunta que eu faço para você: nós homens, nós temos sido sacerdote na nossa casa? Nós temos sido sacerdote na casa do Senhor? Não é só aqui que nós adoramos o Senhor, não é só aqui que nós é sacerdote do Senhor, é lá fora, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é na vida dos outros. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que ali estava em Siló os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E a Bíblia vai dizer que estes eram os filhos de Eli. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que este homem, por nome Eucana, ele dava porções para Penina, ele dava porções para todos os seus filhos e todas as suas filhas. Só que a Bíblia, ela vai dizer que este homem, ele amava mais Ana, e ele dava uma parte da excelência a Ana, ele dava uma porção dobrada na vida de Ana. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, por nome de Penina, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela ficava irritando Ana, essa mulher ficava embravecendo Ana, e por causa disso, Ana, ela não comia, Ana, ela ficava triste, ela não comia. E a Bíblia vai dizer que era assim, de ano em ano, Eucana ia adorar e Penina ficava embravecendo e Ana não comia. E a Bíblia, ela vai dizer que chegou um tempo em que Eucana, ele vê Ana chorando. E ele vai até ela e pergunta: Ana, por que choras, Ana? Por que está triste teu semblante? Por que não comes, Ana? E a Bíblia vai dizer que ele falou: não sou eu mel para ti que 10 filhos? E a Bíblia vai dizer, continuando, a Bíblia vai dizer que Ana, ela se levanta depois de comer e beber em Siló. E a Bíblia, ela vai dizer que este homem, por nome Eli, a Bíblia vai dizer que ele estava numa cadeira perto ao pilar do templo. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela foi orar. Ana, ela foi entregar o seu problema para Jesus. Ana, ela estando triste. Ana, ela estando amargurada. Ana, estando, glória a Deus, aleluia, triste o seu semblante. A Bíblia vai dizer que ela vai orar. Ela vai orar por si, ela chorou abundantemente. E uma pergunta que eu faço para você nessa noite: no momento de dificuldade na sua vida, no momento que não vai bem, você vai para onde? Você vai reclamar a Deus? Você vai para o Zap?
Você vai pro Facebook e você vai contar o seu problema pros outros. Essa mulher, por nome Ana, ela não foi contar o seu problema, não foi pro Facebook, não foi contar o seu problema pra mulher, pro homem. Ela foi orar a Jesus. Ela foi contar o seu problema pra Jesus. Ana, ela estava triste. Ana estava amargurada na sua mente, nela. Mas aqui, estava Deus, estava a presença do Senhor Jesus. E será que é assim na vida da nossa gente, em nós? Será que quando a gente está triste, amargurado, com raiva, será que aqui no nosso coração está limpo? Será que aqui tem o Espírito Santo? Será que se Deus olhar para o nosso coração, será que Deus vai achar graça na gente? Será que vai ter o Espírito Santo? Mas Ana, ela foi orar no momento da sua dificuldade, no momento de tristeza. Ana, ela foi orar, e a Bíblia vai dizer que Ana, ela dá um voto ao Senhor Jesus. Ela fala: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de me lembrares, eu não te esquecerei. E glória a Deus, aleluia. E ela disse: se tu deres um filho à tua serva, eu vos darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E a Bíblia vai dizer que ela, perseverando em oração, perseverando em vigilância em Cristo Jesus, ele estando no tabernáculo, orando, servindo ao Senhor, a Bíblia vai dizer que ele deu atenção à boca de Ana, porque Ana, no seu coração, ela adorava, falava com Deus, mas ela se movia a sua língua, não falava, e ele a teve por embriagada. E a Bíblia vai dizer que ele chega nela e fala: Ana, mulher, a parte de ti esse vinho, até quando tu estarás embriagada? E a Bíblia vai dizer que ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu estou atribulada de espírito. Sabe o que eu lembro? É quando o apóstolo Paulo, ele está embriagado do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. Aí o povo, ele vê ali, acha que é bebedice ali, porque o bêbado ele fica meio tonto, né, bem embriagado. Mas Paulo, ele disse: não, isso aqui não é carnal, não, isso aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu estou embriagado do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ela falou para aquele homem: nem de bebida forte, nem de vinho tem bebido, mas eu tenho me derramado na presença do Senhor. Quanto tempo você não derrama no Espírito Santo, na presença do Senhor? Por quanto tempo você não chora? Por quanto tempo você não chora na presença do Senhor Jesus? Você não derrama a sua alma na presença do Senhor Jesus? E Ana, ela chorou, ela perseverou, ela pediu ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que estando ela ali com Eli, a Bíblia vai dizer que este Eli, ele abençoa ela. Ele fala: vai em paz, serva, que o Deus de Israel te conceda a petição que pedisse. E a Bíblia vai dizer que essa mulher saiu feliz. A Bíblia vai dizer que essa mulher não saiu mais com a amargura, essa mulher não saiu mais triste, ela saiu com a posse da vitória. E meus irmãos, eu quero te dizer nessa noite, se você abrir o seu coração para Jesus, se você crê no Jesus, se abrir o seu coração nessa noite, você vai sair com posse da sua vitória, você vai sair com a sua vitória, você vai sair com a bênção entregue na sua mão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando este homem, por nome Eucana, quando ele vai subir de novo para adorar e sacrificar, Ana, ela não vai. E a Bíblia vai dizer que ela fala para Eli, para Eucana, que quando ele se desmamar, que nasceu Samuel, eu levarei e deixarei para lá para sempre. E a Bíblia vai dizer que este homem, por nome Eucana, falou: faça o bem que para que os teus olhos, faça o bem que haver para os teus olhos. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando este menino Samuel se desmama, a Bíblia vai dizer que ela leva para lhe o tabernáculo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que este homem, esse menino por nome Samuel, ele era muito criança, e ela deixou lá para ficar para sempre. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que este menino, ele crescia na presença do Senhor, ele crescia na obra do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os filhos de Eli, a Bíblia vai dizer que esses filhos de Eli eram filhos de Belial.
Filho de Belial são aqueles que sabem a lei do Senhor e desprezam a lei do Senhor. E a Bíblia vai dizer que este menino, Ofni e Finéia, eles pegavam as ofertas do Senhor, que é para sacrifício. Eles pegavam essas ofertas, pegavam as melhores partes e tomavam para si. E a Bíblia vai dizer que era muito grande o pecado desses filhos. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto esses filhos pegavam as ofertas, Samuel, ele crescia na presença do Senhor. Enquanto esses filhos de Eli, Ofni e Finéias, deitavam com as mulheres que ficavam oferecendo na tenda, Samuel crescia na presença do Senhor Jesus. Samuel, meus irmãos, ele não olhou para aqueles homens, ele adorou o Senhor, ele crescia na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer, continuando, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que chega um homem de Deus na casa de Eli, no tabernáculo, e profetiza, porque a Bíblia vai dizer que este homem chega até ele e disse: porque tu ama mais o teu filho mais do que a mim, porque os sacrifícios estão queimados no meu sacrifício. E a Bíblia vai dizer que ele profetiza que os seus filhos iam morrer no mesmo dia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que este homem, por nome Eli, ele não repreende seus filhos. Ele não repreende seus filhos, mas só fala, mas os seus filhos não obedecem a Eli. E a Bíblia vai dizer que estando Samuel deitado, Eli deitado, a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor vai até Samuel, dizendo: Samuel. Só que a Bíblia vai dizer que quando Samuel, ele ouve, Samuel, ele fala: eis-me aqui. Só que eis-me aqui não foi para Deus, foi para Eli. E a Bíblia vai dizer que ele foi até Eli e disse: por que tu me chamaste? Ele disse: não te chamei não, vai dormir. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele chama de novo, e ele fala: eis-me aqui. Só que eis-me aqui não foi para Deus, foi para Eli. E a Bíblia vai dizer que Eli, ele manda ele menino deitar. E o Senhor chama na terceira vez, e Eli, ele entende que o Senhor estava chamando o menino. E a Bíblia vai dizer que ele fala: vai, deita. E quando ouvir a voz soar de novo, diz: eis-me aqui, Senhor, pois o teu servo ouve. E a Bíblia vai dizer que o Senhor chamando pela quarta vez, dizendo: Samuel, Samuel. A Bíblia vai dizer que ele falou: eis-me aqui. E esse-me aqui foi para Deus, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor atendeu. Eu quero dizer nessa manhã, nós estamos aqui, meus irmãos, louvando nesta noite, glória a Deus, aleluia, evangelismo. Nós não faz aqui para o pastor, para nós mesmos, nós faz para Deus. Eu não estou pregando aqui para você, para o pastor, eu estou pregando para Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos: quantas vezes o Senhor vai ter que te chamar e você não vai ouvir a voz de Deus? O Senhor lhe chamou Samuel pela terceira vez, e ele não entendeu que era a voz de Deus que estava chamando. Mas quantas pessoas que o Senhor está chamando dentro da igreja, mas ela não entendeu a voz de Deus que está chamando, não entendeu o mistério de Deus, a palavra do Senhor Jesus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estar na leitura da palavra de Deus, porque nem todas as vozes são de Deus, tem as vozes do diabo também, meus irmãos. É por isso que nós temos que ter o discernimento espiritual do Espírito Santo para entender a voz do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor, ele anuncia a morte sobre os filhos, sobre Israel. E a Bíblia vai dizer, continuando a história, que os israelitas iam enfrentar os filisteus. E a Bíblia vai dizer que eles indo enfrentar os filisteus, eles foram enfrentar com a desobediência. Eles foram desobedientes. E a Bíblia vai dizer que eles ali estando na peleja, morreu 4.000 soldados, feriam 4.000 soldados de Israel. E a Bíblia vai dizer que eles mandam o mensageiro buscar a arca do Senhor. E foi Ofni e Finéias buscar a arca do Senhor. E a Bíblia vai dizer que os filisteus, eles ouviram que a arca do Senhor, eles começaram a tremer, eles começaram a ficar com medo. Mas eles não quiseram ficar igual os egípcios,
que adorou a Israel. Eles falaram, vamos pelejar. E a Bíblia vai dizer que 30 mil soldados morreram, 30 mil soldados ficou feridos, meus irmãos. Sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado, meus irmãos. Israel, ele foi levar a arca do Senhor, a presença do Senhor, só que ele foi levar com a desobediência. Israel, eles venciam muitas batalhas, só que ele foi desobediência, ele perdeu. Ei, você quer ser cheio do Espírito Santo? Obedece ao Senhor. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Obedece a palavra do Senhor Jesus. E aquele povo, Israel, eles não obedeceu e acabou perdendo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que estando os mensageiros fugindo ali dos filisteus, a Bíblia vai dizer que um homem por nome Benjamim foi até Eli e disse: Eli, os teus filhos morreu, Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, a arca do Senhor foi levada. E a Bíblia vai dizer que este homem por nome Eli, ele caiu da sua cadeira. Se você for estudar este homem por nome Eli, ele tinha 98 anos, esse homem era velho, pesado, e ele caiu da cadeira e quebrou seu pescoço. Sabe por quê? Ele comia ali das ofertas que seus filhos tomavam. Ele não repreendia os seus filhos. No tabernáculo havia iniquidade, no tabernáculo do Senhor Jesus. Só que ele não obedeceu, ele não repreendeu seus filhos e acabou morrendo. Acabou seus filhos morrendo. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres que os filhos deles deitavam, uma mulher do Finéias deu uma luz a um filho, e ela ali morrendo, ela deu a luz a Icabom. A glória se foi de Israel. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esses filisteus levando a arca do Senhor, a Bíblia vai dizer que eles deixaram ali no seu quarto ali, como troféu ali, como vitória que eles venceram Israel. E a Bíblia vai dizer que ele deixou diante da estátua de Dagon. E a Bíblia vai dizer que eles, levantando-se de madrugada, a estátua de Dagon estava com o rosto no chão, diante da arca do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele levanta a estátua de Dagon, e ele levantando de novo, a estátua estava com os braços quebrados, com a cabeça quebrada, diante da arca do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, não existe outro Deus como o nosso Deus. Não tem outro Deus poderoso como o nosso Deus. Não existe outro Deus rico como o nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o El-Shaddai, o Yeshua. Aquela estátua, ela não prevaleceu diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles levam a arca de novo para Israel. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele começa a pregar sobre arrependimento para aquele povo. Porque aquele povo estava nos seus ídolos, na sua desobediência. E a Bíblia vai dizer que este Israel, eles não obedecem a Samuel. E a Bíblia vai dizer que quando eles soube o que aconteceu com os filisteus, as hemorragias, eles obedeceram a Samuel, eles se arrependeu. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que estando ali a arca do Senhor em Israel, a Bíblia vai dizer que eles foram lutar outra batalha depois de 20 anos. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Samuel, ele sacrifica um cordeiro ali. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão enfrentar a batalha, eles vencem com a obediência, eles vencem com arrependimento em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que este nome, por nome Samuel, ele levanta uma pedra chamada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, meus irmãos, o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou nessa casa, nessa família. Até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, mais à frente, aleluia, que este Israel começa a endurecer o coração, começa a endurecer o coração em Cristo Jesus. Eles pedem um rei. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ouvindo isso, Samuel ele pensa, o povo me rejeitou. Aleluia. Mas o Senhor lhe fala, o povo ele não está rejeitando a ti, o povo está rejeitando a mim. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo isso, o Senhor ele deixa eles pedir um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Samuel ele unge
um homem por nome Saul. E a Bíblia vai dizer que Saul, se você for estudar, Saul, ele venceu muitas batalhas. Ele teve 2 anos de reinado, venceu muitas batalhas, muitas guerras, muitas batalhas com Israel. Mas, meus irmãos, mais à frente, Saul, ele começa a endurecer o seu coração. Saul, ele começa a desobedecer. A Bíblia vai dizer que Samuel chega a Saul, manda matar todos os amalequitas. Só que ele mata, só que poupa o rei Agag. Ele mandou matar tudo, não deixar nenhuma coisa. Só que ele poupa o rei Agag. Ele desobedece. E mais à frente, ele deixa, glória a Deus, aleluia, as ovelhas, vacas, tudo para sacrifício, sendo que o Senhor ordenou para matar, e ele deixou de obedecer para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer mais à frente que Samuel, chegando em Saul, a Bíblia vai dizer que ele chega até ele e fala: porque eu ouço esses animais falando, eu não mandei tu matar. E Saul, ele me falou: eu tenho fazido tudo que você tem me ordenado. Mas a Bíblia vai dizer que ele deixou para sacrifício. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Samuel, ele disse que o Senhor tem rejeitado a Saul. O Senhor rejeitou Saul, o trono de Saul como rei sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que Samuel, virando para as costas, Saul, ele pega na capa de Samuel e rasga. E ele disse: assim como tu rasgou a minha capa, o reino será rasgado de ti. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele escolhe a Davi. E sabe que eu entendo com a história com Saul, meus irmãos? Se a gente não quer fazer, não tem problema, meus irmãos. O Senhor escolhe outro para fazer. Se você não quer agir na obra, não tem problema, Deus escolhe outro. Se você não tem compromisso com Deus, se você não quer fazer a obra de Deus, não tem problema não, meu irmão. Jesus, ele escolhe outro. E a Bíblia vai dizer que o Senhor escolhe a Davi. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele manda Samuel ir até a casa de Jessé. E a Bíblia vai dizer que ele convida Jessé ao sacrifício e seus filhos. E a Bíblia vai dizer que Jessé, ele apresenta Eliabe, o filho mais velho, um homem forte, belo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Samuel, ele olha para a aparência. Samuel, ele fala: este é o rei. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu não vejo como um homem vê, eu vejo exterior, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor, ele não olha para o meu paletó, o Senhor, ele não olha para a nossa roupa, o Senhor, ele olha para o nosso coração. Não vamos ficar olhando para os outros, como o outro se veste, como o outro é. Vamos olhar para Jesus, porque Jesus não manda olhar para o pastor, para o irmão. Jesus, ele manda para olhar para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que foi ter uma guerra, meus irmãos, de novo, dos filisteus contra Israel. E a Bíblia vai dizer que eles fazem o desafio de Israel escolher um homem guerreiro para enfrentar o guerreiro deles. E se eles vencerem, Israel seria os servidores, escravos deles. Mas se Israel vencesse, ele seria servir Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele aceita. E quando ele vai olhar o guerreiro que ele vai escolher para lutar, é Golias. E a Bíblia vai dizer que este homem, por nome Golias, ele tinha 6 côvados e um palmo. Se você for estudar, Golias tinha 2, 3 metros de altura. Golias era forte, Golias era alto, muito forte. Ele venceu muitas batalhas e ele é treinado desde a sua mocidade. E a Bíblia vai dizer que Israel, ele teve medo de enfrentar. Israel, ele ficou aterrorizado de enfrentar ali este guerreiro. E a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. 39 dias ali, com medo ali do Golias, aterrorizado ali do Golias. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Jessé, ele manda Davi ir até os irmãos deles para guiar pães, queijo. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele chegando lá, dando ali os alimentos ali aos seus filhos, a Bíblia vai dizer que ouve Golias falar: zombando de
Deus, zombando do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele fala: quem é este homem que ousa afrontar o Deus vivo de Israel? Quem é este homem que está zombando do povo de Israel? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que Davi, ele se põe de enfrentar a batalha, meus irmãos, de pelejar contra este homem. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Eliabe começa a atrapalhar, começa a impedir de Davi enfrentar Golias. E a Bíblia vai dizer que Davi, glória a Deus, aleluia, se põe de enfrentar a batalha contra Golias. E a Bíblia vai dizer que chegando lá em Saul, a Bíblia vai dizer que ele anuncia que vai pelejar contra Saul, contra Golias. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele fala: como podes tu enfrentar este homem? Este homem é treinado desde a sua mocidade. Porque, meus irmãos, Davi ali era um homem muito jovem, era ruivo, era formoso, era de boa aparência. E a Bíblia vai dizer que ele se põe de enfrentar o gigante. Ele disse, Davi, ele disse: assim o Senhor, ele livrou-me do leão e do urso. Estando as ovelhas eu cuidando, veio o leão para devorar, e eu fui e matei o leão. Estando vendo o urso, eu fui, enfrentei o urso e matei o urso, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele deixa o menino enfrentar. E a Bíblia vai dizer que ele falou: assim como o Senhor me entregou o leão na minha mão, o urso na minha mão, o Senhor me entregará este filisteu, Golias na minha mão. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele começa a encher Davi das suas armaduras. Só que a Bíblia vai dizer que não serve para Davi. E sabe o que eu entendo? Quando a gente tenta usar a unção do outro, está tudo errado, meus irmãos. Nós temos que usar a unção que Deus nos deu. O Senhor nos deu um dom, o Senhor nos deu um talento, mas nós estamos usando o dom que Deus nos deu. Nós estamos usando o talento, a palavra de Deus que Deus nos deu. Nós estamos usando. E Davi, ele recusa usar a armadura de Saul. Ele vai usar o seu cajado. E o cajado ali era a unção que Davi tinha, que ele matou com o seu afoge o leão e o urso. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que 40 dias, depois de 40 dias, Davi foi enfrentar o Golias. E a Bíblia vai dizer que ele chegando perto de Golias ali, e Golias, ele começa a zombar: como podes tu enviar teus filhos a lutar para mim? Ele começa a zombar do Deus vivo. Ele começa a zombar de Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele responde: tu vens a mim com capacete, com escudo, com espada, mas eu venho a ti em nome do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que ele falou que o Senhor vai me entregar tu nas minhas mãos, e o povo de Israel verá que só há um Deus em Israel. Meus irmãos, Davi, ele não teve medo de enfrentar o Golias. Davi, ele não olhou para a sua altura. Davi, ele não olhou para a sua forteza. Ele olhou para a afronta que ele fez contra o Deus vivo. Ele foi em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que estando ele correndo para a batalha, a Bíblia vai dizer que Golias foi lançar a lança, e Davi, ele foi lá com seu afoge e meteu a pedra, agarrou bem na testa. E a Bíblia vai dizer que a pedra, ela cravou na testa de Golias. E a Bíblia vai dizer que Golias ali ficou bem tonto, e ele caiu perante a Davi. Davi, ele caiu, Golias caiu perante a Davi, meus irmãos. E meus irmãos, se a gente crê em Jesus, se a gente firmar em Jesus, se a gente seguir os mandamentos de Jesus, o gigante vai cair por terra da nossa vida. O gigante vai cair por terra da nossa casa, da nossa família. Temos para ver, meus irmãos, que Davi, ele enfrentou as primeiras coisas mais pequenas. Primeiro enfrentou primeiros pequenos, o leão, depois o urso, para enfrentar o maior. Primeiro, meus irmãos, muitas das vezes nós queremos enfrentar, meus irmãos, tudo de uma vez. Nós queremos enfrentar, meus irmãos, o grande, meus irmãos. Primeiro nós temos que começar de baixo, meus irmãos. Nós temos que descer na presença do Senhor Jesus. Nós temos primeiro que vencer as primeiras coisas mais pequenas, para a gente vencer as maiores, mas lá na frente. Meus irmãos, eu dou um conselho: você não ande,
meus irmãos, com alguém que não abre porta, que não tem fé. Porque, meus irmãos, você andar com uma pessoa assim, meus irmãos, você não anda, você não vence. As portas se fecham e você não sabe o que está lá do outro lado, meus irmãos. Mas anda com pessoa que abre porta, anda com pessoa que tem unção do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi, ele subiu em cima de Golias, estando morto. A Bíblia vai dizer que ele pega a sua espada e corta a sua cabeça. E os filisteus ficou com medo e correu. E a Bíblia vai dizer que os israelitas foi lá e matou todos os filisteus. E eles foram e venceu a batalha, meus irmãos. Não vamos, meus irmãos, olhar para o tamanho da luta. Não vamos olhar para o tamanho do gigante da nossa vida. Vamos olhar para o grandão da Galileia. Vamos olhar para o grandão, para o maior que todo mundo, meus irmãos. É Deus, meus irmãos. É o Senhor. Deus é maior que tudo, meus irmãos. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, meus irmãos. E se a gente crê em Jesus, o gigante vai cair por terra para a nossa vida. O gigante vai cair por terra na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele pergunta quem Davi era filho. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele fala: eu sou filho de Jessé. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que estando ele voltando para a cidade, a Bíblia vai dizer que Saul, ele ouve as mulheres falar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E a Bíblia vai dizer que o mal entrou em Saul. Saul, ele ficou com raiva. O ódio entrou em Saul, meus irmãos. E ele quis matar Davi, meus irmãos. Tantas armadilhas, meus irmãos, que Saul, ele lançou na vida de Davi. Mas nenhuma dessas armadilhas, Davi, ele caiu, meus irmãos. Nenhuma dessas armadilhas de tentou matar ele caiu sobre Davi, meus irmãos. Porque Davi, ele estava guardado, meus irmãos. Você é guardado, meus irmãos. Você é lavado, meus irmãos. Você é escolhido, meus irmãos. Jesus, ele te chamou, meus irmãos. Jesus, ele não te chamou para ficar naquele lugar. Jesus, ele não te chamou para ficar no mundo, na perdição. Jesus te chamou, meus irmãos, para pregar a palavra do Senhor Jesus. Jesus te chamou para salvar almas e vida, entregar a Jesus, meus irmãos. E se a gente crê em Jesus, meus irmãos, se a gente for igual Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu sei, meus irmãos, que mais à frente, Davi, ele pecou em adultério, mas Davi mais à frente, ele se arrependeu, meus irmãos. E Salomão, meus irmãos, se nós vamos olhar, Salomão, ele teve tudo, teve riqueza. Salomão, ele casou com as 1000 mulheres. Aquelas mulheres, elas serviam a outros deuses. E Salomão, sabendo disso, ele se casou com aquelas mulheres. Ele desobedeceu. Salomão, ele não obedeceu e acabou indo para o inferno até hoje, meus irmãos. Mas Davi, ele foi diferente. Davi, ele se arrependeu. Davi, ele falou no versículo 51:5: crie em mim, Senhor, um coração reto, um coração puro diante de ti. Renove em mim um Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, tira tudo de mim. Pode tirar a riqueza, tudo de mim, mas não tira a presença do Senhor na nossa vida. E que a gente venha ser igual Ana. Ana, ela chorou abundantemente. Ana, ela derramou a presença do Senhor Jesus. Samuel, ele obedeceu ao Senhor Jesus. Ele obedeceu às ordens do Senhor Jesus. E tudo que Samuel lhe falava, nada caiu por terra, em nome de Jesus. E nenhum mal, nenhuma força do inimigo, meus irmãos, vai prevalecer contra a sua vida. Nenhum Golias vai prevalecer contra a sua casa, na sua família. É só nós estarmos de pé em Cristo Jesus. É só nós crer em Cristo Jesus, porque nós vamos vencer em Cristo Jesus. Nós vamos vencer as batalhas e vai dar tudo certo em Cristo Jesus. Não vamos olhar para o tamanho do gigante, não vamos olhar para o tamanho da nossa luta, para o tamanho da nossa dor. Vamos olhar para Cristo Jesus. Vamos olhar para o Alfa. Vamos olhar para o Ômega. Porque Jesus, ele é Deus. Porque o Senhor, ele é Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou cerrando, meus irmãos, e já quero fazer oração em nome do Senhor Jesus. Até que o Senhor me permitiu, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu já quero fazer a oração em nome de Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, Pai santo, ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, ó Senhor, ajuda, Senhor, essas pessoas, Senhor,
a prevalecer em Cristo Jesus, Pai. Que essas pessoas, Pai, venham chorar na tua presença. Que a tua igreja, Pai, que não venha olhar para o tamanho da luta, que não venha olhar para o tamanho do gigante, mas que vão olhar para Cristo Jesus. Ó Senhor, enche cada um do teu Espírito Santo, enche cada um da tua graça, enche cada um do teu poder, da tua glória, da tua unção, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, vai guardando, Senhor, vai livrando de todo mal. Ó Senhor, que não venha prevalecer nenhum mal contra a tua igreja, Senhor, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, guarda a tua igreja e livra de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluias. Quero fazer um apelo, meus irmãos. Quem quer entregar a vida para Jesus, meus irmãos? Você que está cansado, você que está triste, você que quer entregar a vida para Jesus, você está com a oportunidade agora de entregar a vida para Jesus. Tem alguma alma para entregar a vida para Jesus? Estenda sua mão, vem aqui na frente, glória a Deus, bate palma para Jesus. Pode vir na frente, meus irmãos. O pastor vai orar por você. Olha, meus irmãos, uma alma entrega para o Senhor Jesus. Qualquer coisa, meus irmãos, é uma alma entrega ao Senhor Jesus. E desde já eu já quero agradecer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você não está reconhecendo Jesus ou está aceitando Ele novamente? Afastado? Sei. Evangelismo. Sei. Você quer se consertar com Jesus? Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Abraça ela, Beth. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês vão ver, irmão, não esqueça, tá? Quem vai ser o patrão de Paulinho é Jesus. Meu filho é bênção. Eu sou chato, viu, irmão? Eu estou criando meu filho para vagabundagem, para bandidagem, não. Você que está aqui, você que é mocinha, adolescente, cuidado com os lobinhos, viu? Essas molecadas de hoje em dia só quer andar com cigarro de maconha na mão, só quer andar com, sabe, de nulo, de cintura para cima, sabe, não quer nada com a vida. Cuidado, irmãos. Não é qualquer mulherzinha que vai chegar lá querer carregar meu filho, não. Vai não, meu filho. As lobinhas, meu filho, cacete nela, lobinha não, irmão. Pode sentar, minha irmã, Deus te abençoe. Pode, Deus te abençoe. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Pode sentar um pouco, igreja. Eu posso dar conselho, irmão, para vocês hoje? Aleluia. Você que é filho, respeita os teus pais. Você que é mãe, você que é pai, ou você que é mãe e pai ao mesmo tempo. Irmão? Incentiva os teus filhos no caminho do Senhor. Ontem, hoje, 5h30 da madrugada, esse menino está comendo Bíblia. Eu falei, não, Jesus. Eu falei, o Senhor colocou um Arão do meu lado. Moisés não sabia falar, Deus levantou quem? Arão. Eu falei, Deus colocou um Arão do meu lado. Então você não prega não, irmãos. Eu falei, Jesus é um Arão do meu lado aqui, Senhor. Bíblia, irmão, você vê a juventude de hoje, não quer nada não, irmão. Eu vejo com fato que eu contrato outro povo, não quer trabalhar não, irmão. A gente tem que buscar em casa para trabalhar, ainda assim não trabalha. Sabe, irmão? Eu fico, irmão, embravecido com o trem desse, irmão. Falo, Jesus amado. Então, queridos, vamos nos esforçar. Eu tenho ciúme desse menino, senhor. Elizabeth está lá, Paulinho, agora não, deixa o menino quieto. Deixa ele estudar a palavra, a Bíblia. Amanhã depois você desviar e falar, não, meu pai me ensinou o caminho. Eu já nem pego mais no pé, irmão.
Porque Deus já fez a obra. Aleluia. Jesus faz a obra, irmão. Quando você quer, quando você disciplina. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2 em diante, se não me fala a memória. Está lá em Efésios, não sei se é 6, 2, mas é 2 em diante. Para os filhos obedecer os pais no Senhor. O filho hoje é rebelde, irmão. O filho hoje, se brincar, quer bater nos pais. O filho hoje não tem mais respeito. A mãe fala, não baixa a cabeça, não respeita. Confronta, irmão. Hoje o pai, a mãe perdeu a rede, irmão. Porque não soube criar, irmão. Amém, igreja? Não soube criar, irmão. Irmão. Aí muitas das vezes quer que a escola educa, quer que traz para a igreja. Irmão. O carpinteiro conserta, irmão. Ele fala, pau que nasce todo, o carpinteiro conserta, irmão. Aleluia. E ele conserta, bem consertado, irmão. Hoje está aqui, irmão, uma bênção. Uma bênção. Daqui um dia você vai ver essa menina falando ministério aqui em igreja. Fala, meu irmão, pai, como é que eu faço? O senhor fica falando lá, eu quero falar também. Eu falei, ora, minha filha. Ora, jejum, ora. Como é que eu faço? Eu sigo, hoje a festa, vai em algum período, busque de Deus, daqui um dia você vai ver, irmão. Agora nós, irmão, não tem ninguém bobo aqui não, irmão. Pastor bom é aquele que fala a verdade, irmão. Pastor ruim é aquele que só fica, me dá dinheiro. Isso é o Satanás, irmão. Pastor bom é aquele que te confronta mesmo, irmão. Não é aquele que passa a mão na tua cabeça, não. Sabe, irmão? Hoje, irmão, nós os homens velhos, as mulheres velhas, não lê Bíblia, não ora, não cultua. Depois, rapaz Jesus, você é rapaz Jesus. Ah, não vai converter, senhor. Ah, irmão, chega aqui. Irmão, eu li o versículo, eu não li a Bíblia hoje, mas eu. Ah, irmão, fala de melhor para Deus. Aleluia. Chorei aqui, irmão. E pregando. Falei, Jesus, a Bíblia toda. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso é um orgulho para a gente, irmão. Irmão, não mima teu filho demais, não. Se tu mimar ele demais, tu vai perder ele, irmão. Tô mentindo, igreja? Verdade. Tem mãe que mima um menino. Minha filhinha. Baba o menino, baba. Depois solta o número para ver. Irmão, você já viu a história da águia e a galinha, irmão? Pegaram no ovo, colocou para a águia chocar. E aí, com o tempo, a águia conseguiu chocar aquele ovo, que era o quê? Era uma galinha. E a águia queria ensinar a galinha de todo jeito a voar. De todo jeito, glória. Teu filho não vai ficar debaixo da tua asa para sempre. Ensina aí na palavra. Ele não vai ficar debaixo para sempre, debaixo da tua asa, debaixo da tua proteção. Ele vai criar, ele vai bater asa. E aí, o que tu ensinou para ele? O que tu ensinou para ele? Irmãos, não perca a tua família para Satanás. Você que é filho, agradeça por tua mãe estar viva ou teu pai. Agradeça. Eu não tive pai não, irmão. Tive pai não. Meu pai era um alcoólatra, espancava minha mãe. Irmão, sabe qual é o nosso defeito, irmão? Nós queremos colocar as culpas de todo mundo. Qual é a mulher aqui? Qual é a mulher? Ai, peraí, Esther. Qual é a mulher aqui, irmão? Ei, vai pro pastor. Qual que é a mulher quando erra, chega diante do seu esposo e reconhece que está errado? Eu quero ver essa corajosa. Levanta a mão, cadê a corajosa? Eu estou usando isso aqui para bater você, não. Ei, eu estou te ensinando. Aleluia. Eu não estou usando isso aqui para bater você, não. Estou te ensinando. Glória a Deus. Ei, qual que é o homem quando erra? Chega até a mulher para pedir perdão. Eu chego, irmão. Minha baianinha é meio ranzuda. Falou, mulher chata. Jesus te quebra. Eu chego e falo, velho, misericórdia, meu filho. Ei, tem hora que nós dá trabalho, irmão. Mas nós temos que começar o ponto, sabe por quê, irmão? Porque senão Satanás, ele entra. Ele arregaça com a família. Enquanto está fica igual banana. Uma semana sem conversar com a mulher, 15 dias, um mês, um ano, aí vai. Aí o outro já está tomando boca, tu não sabe, a outra já está vestindo. Daí a pouco, eu não te amo mais, eu quero te largar. Irmão, o diabo já fez a ruaça toda. Ei, daí a pouco, irmão, o que acontece? Aí separa, o outro não aceita a separação, aí vem a morte. Porque ei, o papel do diabo é o que? A figura dele, João 10:10, matar, roubar e disso. Mas o papel de Jesus é dar vida e vida com abundância. Eu posso falar a verdade, igreja? Glória a Deus. Fala comigo, toda igreja. Fala, pastor. Fala, pastor. Ih, você nem já pode. Fala, pastor. Fala, pastor. A gente gosta de sofrer, irmão. Se em alguns lugares você não vê isso falar em outras igrejas, é porque é assim mesmo, irmão. Aqui é feijoada, aqui é manto. A feijoada é forte mesmo.
Aqui você converte, você converte. Não estou preocupado com o teu dinheiro, não. O dízimo é um mandamento, tu dá se tu quiser, mas não estou preocupado com o teu dinheiro, não. A obra de Deus, quem sustenta é Deus. Irmão? A gente gosta de sofrer, irmão. Ei, quando esta mulher, ela cansou de sofrer, ela cansou de quê? Opa, é o cana fazer de tudo, irmão. É o cana falava, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, mas não era isso que ela queria, irmão. Ei, ô glória, tem coisas que o teu marido não vai fazer por você, tem coisas que a tua esposa não vai fazer por você. É só Jesus, é só Deus. Ei, aquela mulher fala o quê? Olha, eu vou para os pés do Senhor. Ela foi para onde? Está na luta, está na prova. Vem para a igreja, irmão. Aleluia. Eu fico olhando uns crentes, misericórdia, uns crentes anônimos, irmão. Mas tem que estar do lado para vir para a igreja. A igreja é bom, irmão. A igreja é bênção. Ei, aqui você ouve a palavra. Está servindo para mim também, irmão. Está servindo para mim. Aleluia. Serve para o pastor também. Glória a Deus. Vai no psicólogo, irmão. Nada contra, porque Deus exerceu a ciência também. Ele estudou a psique, a mente, a psicologia. Nada contra. Mas chega diante do psicólogo lá para você ouvir essas palavras abençoadas aqui. Não é essa, mas é do homem. Não paga não para tu ver, irmão. E nós ouvimos de graça, irmão. De graça. Vinde, bebei-vos, é de graça. Irmão, vamos parar, irmão, para orar mais para nossa casa? Tem hora que eu falo assim, irmãos, lá em casa, porque o meu ministério não começa aqui dentro da igreja, não. Vocês não sabem como que eu sou em casa. Vocês sabem como é que eu sou em casa, irmão? Será como que é o pastor em casa? Será que ele é isso tudo mesmo? Ah, quem me conhece ali, ó, tenho minhas falhas, tenho meus erros, mas espero que ela fale, pai, glória a Deus, tu é homem de Deus. Falou, Beto, eu preciso de muito mais. Aqui é fácil, irmão. Ser aqui é fácil. Eu quero ver você dentro de casa. Eu quero ver você no trabalho lá fora. Irmão, tem gente aí fora que mandou tomar naquele lugar. Pastor, por causa do evangelismo, tem gente que já me confrontou. E pastor, o que você faz? Eu calo a boca. Porque quem me justifica é Deus. Aleluia. É Deus que me justifica. Igreja, esse mundo já é do diabo, irmão. Glória a Deus. Já é do diabo, já, irmão. Ei, o mundo se tornou, irmão, um monte de entulho. Aonde, irmão? Tenta tragar, sugar as pessoas para dentro dele. Ei, mas você não é lixo, não, você é reciclagem. Ei, 1 Coríntios capítulo 1, 27. Deus escolheu você. Aleluia. As coisas loucas do mundo. Deus escolheu você que se sente capacitado. É o Senhor que te capacita. Deus escolheu foi você, mas você precisa se posicionar. Aleluia. Se você não tem um pastor que não prega sobre o céu, que não prega sobre o inferno, que não prega contra o pecado, irmão, não fica nessa igreja não, irmão. Se eu tivesse lá no igreja que o pastor só fala mel, Deus vai te dar vitória, Deus vai te curar, melhor do que a tua cura é a tua salvação. Aleluia. O que adianta Jesus te curar e a tua alma ir para o inferno? O que adianta? O que adianta, irmão? Eu vou usar o diabo de pé, vou fazer de peteca aqui. Levanta aí, diabo de pé, vem cá. O povo, irmão, chegava até Jesus, irmão, ó. O outro chegava, Jesus ficava preocupado, porque quando eles tocavam em Jesus, irmão, saía a virtude, irmão, poder. O povo era curado, irmão. Aí Jesus já falava, ó, vocês deixam o barco aí, que esse povo está me apertando. Ei, o povo doente, sim ou não? Endemoniado, sim ou não? Ei, leproso, o povo sofredor, sim ou não? Ele chegava até aqui. Jesus, obrigado, varão, desculpa. Até Jesus, irmão. Igreja, sem Jesus a tua família não vai para frente. Sem Jesus os teus filhos não... Ei, você pode tentar de todo jeito, de toda maneira. Sem Jesus não dá, irmão. Aleluia. Não dá, irmão. E não adianta eu vir contar a história dos 3 porquinhos para você aqui sobre... e chegou logo, não, irmão, tem que pregar a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós fomos trocar as películas do telefone lá e o cara falou algo interessante. Estou finalizando, vai dar 9 horas ali. Mas depois que eu tinha um celular, aí vinha mais outro, já queria um outro, deixava esse de lado. Pastor, mas sempre havia um vazio dentro de mim. Só Jesus preenche, irmão. Aleluia. Dá um pauzinho, gente. Aleluia. Eu quero ser um bom esposo. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero dar exemplo para meus filhos. Eu quero ser um bom
só quer as coisas dessa terra. Por quê, irmão? Vai ficar tudo aí. A diaconisa Esther falou algo interessante. E se Deus não quiser que tu tenha a tua casa, que tu vive de aluguel pro resto da vida? Pastor, Deus é pé de periquito, não é o dono do ouro e dá? Mas se ele não quiser, ei, Paulo era rico, sim ou não? Irmão, cidadania romana de Tarso, fabricava tenda, tudo, um homem viveu pelo Evangelho. Lá, irmão, 2 Coríntios, vai para 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 24 em diante. Muitas das vezes o homem, chicote. O quê? Por 5 vezes, o judeu, irmão, cacete dele. Aí eles fingiam que erravam. Eles fingiam que erravam, voltavam tudo de novo por 5 vezes. Passou fome, passou o quê? Fome, teve medo, passou sede, se sentiu sozinho, passou momentos difíceis, mas ele não largou a Cristo. Tem gente que fala assim, vou finalizar agora. Quando eu conquistar você não precisa conquistar para ser, você já é. Aleluia. Depois que eu tiver um carro, eu vou mostrar para fulana. Eu vou mostrar para fulano que eu posso também. Está pensando o quê? Eu vou mostrar para Cicano. Você não precisa mostrar nada para ninguém, irmão. Aleluia. Você precisa ser fiel ao teu Deus. Aleluia. Irmão, você só precisa ser fiel a Deus. Não precisa pregar muito, não, irmão. Eu prego aqui, pai, eu falo de Jesus, amado. Deus falou comigo. Quando Moisés se sentiu incapacitado, eu levantei quem? Arão. Falei, não, tem obreiro do meu lado, tem irmão do meu lado. Está comigo, está me ajudando. Sabe, irmão? Irmãos, não se sinta incapacitado, porque quem capacita é Deus. Eu posso falar uma sinceridade, irmão? Se tu continuar com essa tua vida medica, essa tua vida rasa, essa aqui, irmão, come Bíblia, você pensa que é assim, embalando da mágica? Não é não, irmão. Fica comendo Bíblia. Eu levanto, vou no quarto, eu falo, Jesus amado, falo assim, irmão, é como o Diaco Pedro disse, ninguém é bobo, irmão. Vocês percebem quem tem e quem não tem. Vocês sabem quem tem Bíblia, quem não tem, vocês sabem. Tá lá, eu olho assim. Esse dia nós foi passear para ir no não, que eu vou pregar quarta-feira, eu tenho que ler a palavra. Aleluia. Falei, amém, Jesus, deixa quieto. Amém. Falou para Jesus. Irmão, quer ser bom e sucedido, irmão? Coloca Deus na linha de frente. Aleluia. Não aceita, irmão. É ditado popular. Popular, mas sério. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu é. Toma cuidado, irmão. Paulo, ele vai dizer que na igreja de Corinto, irmão, tinha muitos tatueiros. Na igreja de Corinto era uma igreja bagunçada. Paulo implantou a igreja de Corinto. Qual a igreja? Firme. Mas daí a pouco o quê? O filho pegava a mulher do pai, virava aquela podridão, muitos sentavam a língua de Paulo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Cristo. Paulo, vem cá. Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Apolo? Um regou, o outro plantou, mas quem dá o crescimento é quem? Irmão, é Jesus. Aleluia, Deus. Irmão, não espere que todos que estão aqui na igreja vão subir para o céu, irmão. Muitos vão para o inferno dentro da igreja. Porque Apocalipse 3:20, Jesus está lá. Eles que estão à porta. Tem gente que ouve a palavra, mas não larga o pecado, irmão. Tem gente que ouve a palavra, ele até sente assim um constrangimento naquele momento, mas depois ele volta. Isso não é sinal de arrependimento. A sinal de arrependimento é quando você deixa, é quando você larga e não pratica mais o pecado, irmão. Aí alguns, irmão, que se levantaram, Paulo diz: nem quer estar com eles, andando com ele, nem queres comer com eles, estar junto com eles, porque eu vos entreguei a Satanás. Você quer conhecer o crente, irmão? Observa a conduta dele, irmão. Irmão, aonde ele vai, ele canta uma irmã. Aonde ele vai, ele mexe com a mulher do companheiro. Irmão, conhece o crente, ele compra e não paga, ele é fofoqueiro. Irmão, o crente, irmão, ele é um guardião, irmão. Ele abraça, ele não espalha. Pausa aí, Beth, eu já estou acabando. Irmão, a palavra de Deus, irmão, isso aqui é sério, irmão. Isso é sério. Não brinca. Eu chego em lugares aí, irmão, que eu começo a orar, irmão. Irmão, eu chego em determinado lugar que eu chego, aí o mundo só até assim, sujou. Eu falo, meu Deus do céu. Eu me sinto até assim, eu falo, meu Deus.
Hoje é assim, irmão, ó pro pastor. Hoje o certo é errado. O mundo hoje é assim. E o errado é? Que doideira, irmão. Irmão, ei. Mas certo é bem-aventurado. Ei, que perde aqui para ganhar lá, irmão. Você já viu falar e agora eu finalizo. O mundo é do desespero, mas o céu é do quê? Dos humildes. O mundo pode até ser dos espertos, mas o céu é dos humildes. Seja humilde, irmão. Seja humilde. Tem hora que você vai lá, irmão. Vai. Glória! Jesus! Olha que na mesa de discípulo eu estou falando, glória, Jesus! Não, irmão. Ireis, mas não. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos, bota a mão sobre a sua cabeça, profetiza aí, fala comigo. Irmão, eu sou uma bênção. Vai dar tudo certo para mim. Vai dar tudo certo para mim. Satanás, eu te repreendo. Sai. Em nome de Jesus eu te repreendo. Sai da minha vida. Satanás do inferno. Desembaraça tudo aquilo que está embaraçado, travado na minha vida. Senhor Jesus, me dá vitória, porque eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Fala, igreja, eu sou uma bênção. Oh, aleluia, Pai. Eu despeço os teus filhos. Eu abençoo cada um. Dá um amanhecer, um anoitecer abençoado. Guarda os seus filhos. Meu Deus, se eles só deitar e não acordar, que eles morram crente. E que eles possam acordar assim como eu, na Nova Jerusalém. Eu despeço a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor e paz do Senhor. Pastor, trouxe o dízimo oferta. Abençoa a casa de Deus. Você não fica em paz, irmão. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus.